Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, versão isolamento social. Sim, exatamente. Versão quarentena, versão escritórios improvisados. Versão hashtag fica em casa. Versão criativa. Sim. Bom, Sim, nós estamos bem. Estamos bem. Olha, acho que temos muitas coisas sobre as quais podemos falar, não é? Yeah. Porque estes estão a ser tempos interessantes para quem se interessa por desenvolvimento pessoal. Eu tenho aqui 2 ou 3 abordagens que gostava de ter contigo e de discutir contigo. Certo. E ver se dessa discussão podem sair aqui coisas interessantes para quem nos ouve. Né? Mas gostava de te perguntar, para começar, né, uma das minhas perguntas favoritas, que eu utilizo muitas vezes quando estou a fazer curso ou quando estou a fazer eventos, é a pergunta de quais foram as tuas 2 maiores aprendizagens com um determinado evento ou num determinado tempo. Então, acho que queria começar por aí, Mia. Quais foram as tuas 2 principais, ou 2 das principais aprendizagens neste último mês, desde que esta situação começou a evoluir de uma forma que nos fez ganhar consciência de isto vai ter um impacto, vai ter impactos, muitos impactos na minha vida, mas vai ter um impacto prático já, na forma como eu vivo no meu dia-a-dia. Quais foram as tuas principais aprendizagens, ou as 2 das principais? Sendo que quem nos ouve, também, enquanto eu vou repetindo a pergunta, também pode pensar o que é que eu responderia neste momento ao Pedro, não é? É esse o desafio que eu estou a lançar. Eu acho que algumas pessoas que estão a ouvir esta pergunta neste momento estão com vontade de te dar uma palavra, tipo, não estou para pensar em aprendizagens agora, não é? É muito cedo para pensar em aprendizagens, há sempre muito incentivo de nós pensarmos em aprendizagens quando passamos por tempos desafiantes. Ou seja, não queres responder à minha pergunta? Não, eu não estou a dizer que não quero responder. Estou a dizer que entendo que possa não ser uma prioridade responder essa pergunta neste momento. E que Mas isso não pode em si ser uma aprendizagem? Claro. A aprendizagem de que se calhar este não é um bom tempo eu estar já focado em aprendizagens? Sim. Acho que pode ser. Claro que as aprendizagens que eu inevitavelmente estou a fazer, porque obviamente estou a fazer aprendizagens, têm muito a ver sobre mim. E tem a ver se calhar são mais observações interessantes do que aprendizagens sobre o comportamento humano. Estás a ver que tenho pensado muito sobre o teu modelo laser, sobre as nossas energias e as nossas necessidades. Quando vejo o tipo de partilhas que as pessoas estão a fazer nas redes sociais, vem mesmo ao de cima as principais energias que temos. Claro que aquela necessidade de termos mais conhecimento, mais segurança, mais sensação de controle está muito predominante, mas não só. Não só, não é? E é muito giro ver isso e acho que tenho sentido muita confirmação aqui da solidez do teu modelo. Do nosso modelo, é de todos nós. Mas ainda não tenho assim, fiz esta aprendizagem. Estou em aprendizagem neste momento. Olha, eu tenho, também posso responder à pergunta que eu próprio lancei. Acho que deves. De certeza que já tens resposta. Não, porque antes de te fazer a pergunta ainda não tinha a resposta muito organizada, mas enquanto estavas a falar saltaram-me aqui algumas coisas, porque de facto uma das aprendizagens eu sou mesmo cromo, uma das aprendizagens é uma meta-aprendizagem sobre aprendizagem. Das vezes eu consigo explicar isto. Uma das observações que eu tenho feito é que algumas pessoas são mesmo boas a aprender, porque aprendem muito rápido. Porque nós estamos a viver uma situação que para a maior parte de nós tem aqui um grande caráter de novidade, não é? Que é de estarmos muito tempo em casa, com a nossa família. Isto para aqueles que estão em casa, porque muita gente não está em casa e isso tem a ver com outra aprendizagem grande que eu estou a fazer e queria partilhar contigo. Mas vou-me manter ainda na primeira. Nós ainda estamos em fase de adaptação, ainda estamos em fase de descoberta, mas algumas pessoas
já se tornaram especialistas nessa cena. Já conseguem dizer aos outros como é que tu tens que organizar o teu tempo e como é que tu tens que organizar a tua família. O que é que tens que pensar, sim, fazer. E como é que tu mantens o teu romance vivo e como é que tu ocupas o teu tempo e como é que fazes para aumentar o teu desenvolvimento pessoal e como é que tu começas já a criar o teu modelo de vida para e quando como isto é que passa... vais conseguir que os teus filhos estudem e brinquem e não passem o tempo todo nos ecrãs. E algumas pessoas estão a fazer isto depois de literalmente 2 ou 3 dias de experiência. Isto, por um lado, é um bocado assustador, porque para ir pensar, mas será que todos os bitites que esta pessoa me dá em relação a outras coisas, que às vezes parecem bitites muito, muito construídos, mas será que vêm do mesmo sítio? E para mim, como instrutor de desenvolvimento pessoal, isto é um bocado assustador, porque eu tenho alguns conhecimentos que às vezes tenho ainda assim uma certa cautela em passar aos outros, porque são coisas em que eu ando a pensar há 10 anos, há 12 anos, e mesmo assim acho que ainda não tenho experiência suficiente para poder fazer esta afirmação. Mas depois, ao mesmo tempo, vejo pessoas a fazer afirmações muito fortes sobre... E pessoas que estão, inclusivamente, à vontade, não é só para estar nas redes sociais, é para ir para os mídia e dar logo entrevistas e fazes assim e fazes assado. E eu digo assim, uou, esta pessoa é mesmo a aprender, porque aprendeu em 2, 3 dias, já sabe a cena toda. Né? E eu acho que nestes dias tenho-me sentido um bocadinho um slow learner, sabes? Que estamos aqui, eu estava a dizer, passaram 10, 12 dias desta situação e eu acho que ainda nem percebi muito bem a situação de forma inteira, quanto mais já começar a dizer, olha, tu fazes isto ou fazes aquilo. E ontem fiz uma entrevista para um outro podcast, para o podcast A Bela Questão, e uma das perguntas que a Amália, que tem este podcast, me fez, achei-a uma pergunta interessante, inteligente e talvez até mais interessante do que é que tu estás a aprender com esta crise. Porque o que ela me perguntou foi, Pedro, tu lembras na tua vida de teres lidado com um momento assim de crise? Não é exatamente igual a este, mas há 10 anos, há exatamente uma década, nós estávamos a ter conversas sobre crise, sobre perdas de emprego, sobre dificuldades financeiras, sobre alterações do contexto. Estávamos a ter... Claro que não estava aqui envolvida a questão da saúde e dos hospitais ficarem congestionados, mas havia uma certa... Era um medo... Era um medo diferente, era um medo parecido em algumas mas em algumas coisas ele era parecido. E portanto a pergunta era, lembras-te de uma crise e o que é que tu aprendeste nessa crise que podes utilizar agora? Eu acho que esta pergunta acaba de ser mais inteligente, que é, espera aí, há 10 anos nós vivemos durante um período que se estendeu no tempo, foram 2 anos, 3 anos a lidar com muitos constrangimentos e com muita insegurança. Lembras, nós os dois na nossa vida, nós passamos por um momento de enorme insegurança. Insegurança financeira total. Nós basicamente não tínhamos dinheiro. Não é? Estávamos falidos e tínhamos muitas inseguranças em relação à nossa vida profissional e familiar. Não é? Chegou o nosso terceiro filho no meio dessa coisa toda e no meio dessa insegurança toda nós aprendemos coisas. E uma das coisas que eu aprendi foi a ter calma. Aquilo que parece muito mau hoje, depois daqui a algum tempo até vamos descobrir que foi muito bom. Aquilo que parece muito bom, depois vamos descobrir que foi muito mau. Portanto, não é preciso ir a correr, se calhar. Agora estou a acabar por me ligar com a tua aprendizagem. Não é preciso ir a correr, dar significados e aprendizagens. Podemos ter calma, ir vivendo as coisas tal como elas se nos apresentam, procurando boa informação e, claro, também agindo e fazendo escolhas e fazendo opções. Mas ter alguma calma. É quase fazer aqui um pacto de daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses eu vou fazer aprendizagens sobre isto. E vou, quer dizer, não vou ficar parado passivamente durante 6 meses. Mas não preciso de ir a correr, eu não preciso... Há pessoas que já estão muito comprometidas com as suas opiniões, não é? Tu daqui a umas semanas ou meses vais agarrar nas redes sociais e vais ver o que as pessoas escreveram nesta altura e vão dizer, isto foi só um disparate. Porque a pessoa envolveu-se logo muito com aquilo, não é? E nós podemos ter calma. Acho que essa é uma das aprendizagens. Sim, eu pensei muito nisso ontem porque muitas vezes no desenvolvimento pessoal a comunicação que se faz é como se não tivéssemos tempo. Certo. Que é tudo urgente. Agora, encontra o teu propósito de agora, faz agora, age agora. Não é?
O que agora, não é? Claro que enquanto tu falas também penso, tenho que pensar nisso e isso é uma aprendizagem. Então estás a aprender. Tenho duas coisas que me surgiram agora enquanto tu estavas a falar. E uma delas tem a ver com um post que eu fiz nas redes sociais sobre o tempo. Nós temos tempo. Nós temos tempo. Porquê? Porque não temos nada a provar a ninguém, nem a nós próprios temos que provar coisas. E eu acho que esta é uma armadilha que existe muito no desenvolvimento pessoal, na comunicação, na forma como se comunica, como se fosse tudo uma competição e que é melhor quem preenche o seu propósito, quem encontra o seu propósito, quem faz coisas mais, quem é mais solidário, quem faz mais coisas pelos outros, quem comunica melhor, quem faz os melhores cursos, quem tem os melhores resultados. Não. E se calhar também podemos ter uma competição pela calma. Quem tem mais calma e quem tem mais tranquilidade. Não, nem isso, né? Mas esta frase ficou muito ontem, quando estive a pensar. Nós temos tempo, né? E viver com a sensação de que temos tempo versus viver com a sensação de que não temos tempo é muito diferente. A calma que o temos tempo me traz retira aquela pressão da urgência. Não achas que uma parte desse... Eu ainda tenho uma segunda aprendizagem de que tu vais gostar muito, porque queria muito ouvir-te sobre isso. Mas, não achas que isso vem da ideia que está, de facto, muito presente em muitas abordagens no desenvolvimento pessoal, mas está socialmente presente, que é a ideia de que tu podes desperdiçar tempo. A ideia de que estás aí sem fazer nada. Sim, é isso. Não é? Estás aí sem fazer nada, estás aí ou estás num trabalho sem futuro, ou estás... Não, eu vejo isso, imagina, penso nisso quando ouço a pressão que é colocada sobre os alunos, não é? Por exemplo, a nossa filha, não é? Adolescente, que está no 10º ano. A pressão que é colocada sobre estes alunos em relação às escolhas futuras tu não tens tempo, não vais ter tempo, tem que ser agora, não é? Sim. Serve para quê? Sim. Principalmente quando estamos numa situação destas, tipo, dá para questionar isso. E sobretudo quando fazemos aquelas alterações de enquadramento que nós temos proposto algumas vezes aqui no podcast, não é? Que é se tu fizeres fazer tipo um zoom out, não é? De repente olho para a minha vida e digo, ok, eu tenho aqui um tempo limitado no planeta e depois morro. Claro. Portanto, faça isto, para que é que interessa eu ir a correr atrás das coisas todas, não é? E posso fazê-lo se quiser, não é? E posso fazê-las, que é diferente de tu tens que fazê-las, tu tens que aproveitar, tu tens que estudar, não é? Porque isso comunica que a tua vida e tu não tens valor se não fizeres. Sim. E não é isso, pois não é? Eu já falei aqui no podcast sobre o meu avô que vivia ali na montanha dele e era agricultor ali de consumo próprio, tinha as suas rotinas e a sua vida e viveu ali feliz. Ele não tem menos valor do que o José Saramago, que é Prémio Nobel e que escreveu grandes livros. Olha, há pouco li nas redes sociais a Andreia, que esteve contigo recentemente na tua viagem à Índia. A Andreia Barros escreveu um post que eu adorei nas redes sociais, que ela estava a refletir sobre este mantra, este clichê das crises, que é nas crises uns choram e outros vendem lenços. E tu estás a chorar ou estás a vender lenços. E que é perfeitamente legítimo dizer não estou a fazer uma coisa nem outra. Não é? Estou só a viver. Porque esse tipo de... Ou estás focado no problema ou estás focado na solução. Ok, eu posso me focar na solução, mas com calma. Eu não tenho que ir a correr, eu não tenho que reinventar já tudo. Porque eu tenho a sensação que nós vamos lidar com uma série de consequências destes eventos, como é óbvio. Mas uma das... Eu no outro dia estava a falar sobre isto, que é... Nós sabemos que, do ponto de vista pessoal, quando nós passamos por momentos de muito stress, quando há um stress grande na nossa vida, há um despedimento, há uma falência, há um divórcio, há assim uma coisa emocionalmente muito intensa, há a morte de alguém, nós sabemos que alguns meses depois, pode ter entre 6 meses, 1 ano... tendem a acontecer manifestações físicas, porque é um momento em que o nosso corpo fica em tensão e no momento em que aquela tensão aparentemente já não é necessária, eu finalmente fiz as pazes com isto, eu finalmente ultrapassei o sufoco financeiro, eu finalmente esqueci aquela dor emocional, no momento em que eu de repente relaxo,
há uma limpeza que traz uma série de consequências. É por isso que há pessoas que às vezes ficam doentes de repente e dizem, pá, não faz sentido nenhum ficar doente agora, fazia sentido era ter ficado doente quando lidei com aquela porcaria toda. Os dores no estômago começam depois do período de stress. Aparecem as úlceras e essas coisas todas. E eu acho que nós, daqui a algum tempo, vamos entender melhor as consequências de nós agora de repente já estamos tensos porque sentimos insegurança e não sabemos o que vai acontecer e temos medo e a saúde e essas coisas todas. E se em cima disso ainda metemos a tensão de tenho de aproveitar esta oportunidade, não é? Eu não sei bem qual é a consequência disto. Podem ser consequências. Olha, uma boa estratégia é utilizar as meditações que nós estamos a colocar no podcast. Sim, não é? Claro. Para relaxar. Sim. E relaxar mais uma vez. Relaxar não quer dizer não fazer nada. Exatamente, era isso que eu queria reforçar aqui agora. Quando eu digo temos tempo, isso não quer dizer que nunca vou fazer nada. Claro. Não é? Quer dizer que temos tempo e que eu não preciso de ir a correr, porque pela minha experiência, quando vou a correr, muitas vezes estou a fugir de alguma coisa. E acho que temos aqui uma oportunidade também. Acho que muitas pessoas devem estar fartas de ouvir essa expressão em relação a isto, é uma oportunidade. Mas é mesmo uma oportunidade para nós ligarmos não estavas a falar da Índia, o meu querido irmão, o nosso guia indiano, Saran, lá na Índia, ele fala muito, quando nós vamos lá, muitas mulheres têm muitas vezes estressam com o Wi-Fi, querem muito assegurar que há Wi-Fi, que podem se ligar a família, aos filhos, porque muitas das mulheres têm filhos, e isso é totalmente compreensível, não é? E nos primeiros dias, no sítio onde estamos, normalmente corre bem, conseguem ligar. Quando chegamos ao pé da nossa montanha, Arunachala, muitas vezes o Wi-Fi fica todo atrofiado. Sim. Ninguém sabe porquê, mas o Wi-Fi funciona, ora não funciona. Quanto mais vontade as pessoas e mais desesperadas estão para se ligar, menos funciona. Sim. E o Saran diz sempre a mesma coisa. Isso é hora de nós desligarmos da internet e nos ligarmos à internet. Né? E acho que isto que eu sinto para mim, que eu estou a fazer o meu tempo está a ser muito investido neste ligar ao meu internet. E para nos ligarmos à internet precisamos de tempo. Não é? Não é para ir a correr, não é encontrar soluções para tudo, não é preencher o meu dia com... Então agora tenho de me ligar à internet, tenho que conseguir agora, tenho que meditar rápido, tenho que relaxar rápido. Também é isso. Mas é como se entrássemos numa roda da hamster para a outra. Sim. Não é? Estás pronta para a segunda aprendizagem? Sim, eu também tenho mais uma, mas chute tu primeiro. Sim. Tenho uma coisa no olho. Sim, eu acho que nós naturalmente, a forma como nós lidamos com o mundo, ela tem um conjunto de limitações. Uma das limitações é que nós temos uma determinada posição perceptual, não é? Nós percepcionamos o mundo através da nossa posição. É por isso que temos uma certa tendência a ser autocentrados. E uma das coisas que nós temos muita dificuldade em ver, por sermos autocentrados, é o nosso privilégio. Por exemplo, nós agora podemos estar aqui a discutir como é que se organiza a casa e como é que se está em casa e não sei o quê. E, por exemplo, nem nos lembramos que uma parte substancial da população nem sequer tem a escolha de ficar em casa ou não, porque tem trabalhos onde tem que estar a trabalhar, independentemente até de se sentir desconfortável, ou se sentir exposta, ou sentir medo, tens que ir trabalhar. E nós esquecemos isso, não é? Ou quando estamos a dizer, faz jogos em casa, esquecemos, por exemplo, que uma parte das famílias, neste momento, tem uma convivência emocional difícil porque as pessoas estão zangadas ou não gostam muito de si. Ou quando dizemos, o computador e não sei o quê, esquecemos que há famílias que não têm um computador para usar, não têm internet de alta velocidade para usar, não é? Ou que têm 3 crianças e 2 pais a tentar fazer teletrabalho, mas só têm um computador que pode ser utilizado, não é? E tendemos a esquecer isso. Então eu estive a fazer uma lista dos meus privilégios, dos privilégios que eu não vejo. Porque durante a semana eu tenho ido correr quase todos os dias, não é? Porque temos um privilégio, que é estar num sítio onde eu consigo correr e não me encontro com praticamente ninguém. E eu estava a correr, né? E correr é uma metáfora tão boa. Eu ia a correr até meio do caminho, ia a correr
super rápido e uau, estou aqui, que sorte que eu tenho. E depois quando virei a meio para voltar para casa, descobri que estava uma ventania do caraças e que agora estava a levar com ela na cara. E depois eu na primeira parte estava a favor do vento e nem me apercebi do privilégio que eu tinha. Só me apercebo dele quando de repente ele me é retirado ou ele joga contra mim. Porque morar num sítio à beira do mar, onde eu posso facilmente ver o mar todos os dias sem colocar ninguém em perigo, é um privilégio. Não é? Estar numa casa que é grande, que é confortável, é um privilégio. Ter uma família com que eu me dou muito bem e que são pessoas de quem eu realmente gosto, É um privilégio. é um privilégio. Estar numa família onde não está ninguém a passar-se da cabeça e não está ninguém a ter ataques, não está a ter ninguém altamente ansioso. Estar numa situação onde é importante para mim entender as implicações financeiras para a família do que está a acontecer, porque nós os dois somos basicamente freelancers e dependemos muito dos cursos que fazemos e desse tipo de trabalho. Eu, por exemplo, trabalho muito como palestrante. Como é óbvio, durante estes meses não faço palestras, não é? Mas felizmente não temos uma urgência imediata, como algumas pessoas de repente disseram, se o banco me cobrar a prestação no final do mês, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, os meus recursos não me permitem fazer face a um mês sem o meu vencimento. Não é? O que já agora acho que também é aqui um abanão importante para poder no futuro procurar construir alguma coisa que seja um bocadinho mais sólida. Não é? Sendo que, mais uma vez, é um privilégio estar a ter estas conversas. Há pessoas que dizem, pois, mas eu não consigo fazer isso neste momento. Não é? É um privilégio poder dizer também, é assim tão difícil ficar em casa? Sim. Olha, um dos privilégios que eu aliás, eu até diria que é o meu privilégio número um. O meu privilégio, como é que se diz? O privilégio não visto, que é mais difícil de reconhecer. O meu privilégio número um é o desenvolvimento pessoal. O meu privilégio número um é eu, sem ter que fazer nada, porque isso já está comigo, de repente dar por mim a fazer meditação, ou dar por mim a fazer uma prática de mindfulness, das que eu fui aprendendo contigo, ou dar por mim a ter uma conversa de auto-coaching, ou dar por mim a utilizar uma técnica de programação neurolinguística. Ou dar por ti a praticar uma parentalidade consciente e não estressar com os deveres da parentalidade neste momento. Sim, e isso é um privilégio muito grande e seria injusto e disparatado eu apontar o dedo às pessoas que não conseguem fazer isso porque não têm essas ferramentas. Né? Só que quando nós temos um privilégio, nós muitas vezes não vemos o privilégio. Então dizendo, então a pessoa não percebe que pode estar mais calma, então ela não percebe que pode respirar fundo e relaxar, então ela não percebe que a ansiedade vem do facto de ela estar a colocar o foco numa coisa que não controla e que é imprevisível, por isso é que se chama futuro. Ela não consegue. Não consegue. E é um privilégio conseguir fazê-lo. Sim, e acho que isto é um momento também para percebermos que os nossos pontos de partida são muito diferentes para lidarmos com esta situação. Certo. E alguns de nós temos pontos de partida muito privilegiados. Certo. Eu ontem tive notícias de uma amiga assim, da infância, ela era até muito amiga da minha irmã, que ontem estava a dizer que ela estava com os filhos na escola, na Dinamarca, não estavam na escola, ela estava a ajudá-los com o trabalho da escola e ela disse que estava a pensar muito porque estava muito emocionada porque para ela, na infância dela, a escola foi o porto seguro, a escola foi o que a salvou. Ela disse, eu só estou aqui por causa da escola. Porquê? Porque ela vinha de uma família com 5 filhos, com pais alcoólicos e que ainda por cima eram criminosos. O pai principalmente foi para a prisão. Portanto, a situação familiar dela era muito, muito difícil. Ela disse, eu só estou onde estou agora, uma vida estável e estou feliz com o meu marido. Por causa da escola. Por causa da escola. E para ti uma criança nessa situação agora fica sem a escola. São tantas que estão nesta situação agora, não é? Sim. São tantas e eu admito que eu tenho que praticar mindfulness quando ouço alguns comentários de pessoas muito revoltadas que eu percebo que estão com medo, eu percebo que estão zangadas, eu percebo isso tudo e também percebo o outro lado. Olha, um privilégio que eu senti, nós aqui em casa temos condições, porque eu hoje fui criando ao longo dos anos,
para podermos treinar. Yeah. Eu tenho basicamente um ginásio em casa, não é? Não temos o carro na garagem porque... Não temos o carro na garagem porque preferimos ter lá o espaço para treinar. E tenho o saco de boxe e tenho imenso peso. Eu tenho 120 quilos em rodelas. Os meus amigos que fazem crossfit andam com inveja por estes dias porque queriam ter mais pesos, mas não têm em casa, não é? Não têm pacotes de leite suficiente. Sim. E eu estava a dizer, pá, é um privilégio ser autónomo a treinar. Eu consigo treinar, consigo dar treinos aos nossos filhos, eles têm treinado imenso todos os dias. Temos um bocadinho de jardim onde eles conseguem jogar handball e conseguem estar um bocadinho ao ar livre, apanhar sol, não é? E isso é um privilégio que parece que é uma coisa... Eu posso jogar aqui o jogo de... mas qualquer pessoa ao longo dos anos... Eu também consigo ser autónomo a treinar porque há 35 anos que faço exercício físico. Ok, mas neste momento... Imagina, por exemplo, alguém que nunca fez exercício físico de forma autónoma. Ou seja, às vezes até ia ao ginásio ou isso, mas precisava sempre de alguém para lhe mostrar o exercício e liderar o exercício. De repente está em casa... Muitos personal trainers têm sido espetaculares, os ginásios fazem aulas em direto, mas para alguém que não tem nenhuma autonomia, agora de repente vou em casa, o que é que eu vou fazer? Vou-me pôr aqui no chão, não sei como é que se faz isso. E acho que tem sido tão fácil julgar, não é? Porque nós quando julgamos, muitas vezes, nós julgamos aqueles que não têm o mesmo privilégio que nós temos. Por exemplo, não têm o privilégio, um privilégio enorme. Eu sou economista, não é? Licenciei-me em Economia e muitas vezes ao longo dos últimos anos, por trabalhar nesta área do desenvolvimento pessoal, muitas vezes não consigo fazer aplicações diretas dos meus conhecimentos de Economia no meu dia-a-dia, mas nestes dias eu tenho conseguido. Porque a mente ou a lente de economista permite-me, por exemplo... Olhar para as estatísticas. Olhar para os números, olhar para os modelos, olhar para a matemática que está por trás de algumas das coisas que se têm falado. Eu digo, isto não é assim tão linear, isto não é matemática não são contas de mercearia. Algumas são um bocadinho complexas e há pessoas que não entendem. Há pessoas que não conseguem entender estatísticas, não conseguem entender probabilidades, não conseguem entender risco. Também pela forma que é apresentado não ajuda muitas vezes, não é? Portanto, isso são privilégios que eu acho que essa tem sido uma das minhas aprendizagens, é encontrar os meus privilégios. Claro que agora eu também posso ter assim uma visão um bocado mais individualista e dizer, ok, mas alguns destes privilégios, eles nasceram comigo, ou têm a ver com coisas que os meus pais me ensinaram, ou coisas que me foram entregues. Outros estão mais relacionados com escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida. Mas este não é o momento, aliás, não há nenhum momento para recriminar as pessoas pelas escolhas que fizeram. Quando muito mostrar-lhes, olha, há outras escolhas que tu podes fazer, não é? E tenho pensado muito sobre isso. Isto que estavas a dizer agora faz-me pensar. Eu há pouco estava a ouvir uma conferência de imprensa na Suécia todos os dias. Tem havido às 2 horas todos os dias uma conferência de imprensa por parte de Folkhälsomyndigheten. Não sei como é que se diz em português, mas aqueles que tratam da saúde pública. Sim. E estavam a falar sobre triagens que desenvolveu-se, não é? A Suécia está a escolher uma estratégia diferente de Portugal e de muitos países. Para já parece que está tudo mais ou menos controlado. Mas então estava-se a preparar um novo documento para ser utilizado caso fosse preciso fazer uma triagem para definir quem é que tem prioridade nos cuidados intensivos. E utilizam 3 critérios, apresentaram os 3 critérios. O primeiro critério é que toda a gente tem igual valor. E estavam a dizer, portanto, isso quer dizer que independentemente da tua função na sociedade, independentemente da tua idade, independentemente se tens algum handicap ou alguma deficiência ou não, e independentemente se tu fizeste algo que fez com que ficasse infeccionado ou não. Okay. Ou seja, independentemente se tu o teu próprio comportamento gerou uma infecção, tu tens o mesmo valor que as outras pessoas. Achei isso mesmo forte, isso não é? É muito avançado. É muito avançado. Isso é muito avançado. Porque eu acho que aqui algumas pessoas já ligaram naturalmente
os seus padrões rigorosos em relação ao comportamento do outro e já estão preparadas quase para dizer, pá, se tu ficaste infeccionado pelo vírus, mas foi porque andaste a correr na rua, então não tens direito a ventilador. Pois. Ou se foste, se estiveste com os teus amigos e lhes deste um abraço, se foste passear para a praia, então vais para o fim da fila. Não é? Curiosamente, eu até estava a ter uma reflexão, porque uma das pessoas que está nas minhas redes sociais, que foi muito dura e que fez esta proposta, basicamente, que é, pá, se tu fores apanhado na rua a passear, a polícia fica com o teu nome e no caso de estás à rasca não tens direito a ventilador. Esta pessoa, eu não sei se ainda o faz, mas durante muitos anos era fumadora. Ora, fumar é um dos principais fatores de risco que te vai complicar bastante o lutar contra o vírus. O meu cunhado deixou de fumar estes dias, sem mentir. Sim. É um impacto interessante. Muito interessante. Queres saber os outros 2 critérios já agora? Sim, sim. Portanto, é igual valor? É igual valor e o outro é a necessidade e o último é o benefício. O benefício verdadeiro que a pessoa realmente pode obter através do tratamento. Não é? Depois aquilo vai haver muitos critérios específicos em cada um, mas eu achei particularmente interessante esse primeiro, principalmente porque eu também tenho lido coisas dessas, não é? Que acho interessante, muito interessante. Olha, Omi, eu há uns dias, outra coisa que eu queria partilhar contigo, eu há uns dias fiz um vídeo no Instagram, fiz uma live no Instagram. Nós íamos os dois, se eu bem me recordo, dissemos, olha, vamos fazer uma live no Instagram, só que depois tu adormeceste. Ainda estavas a lidar ali com o jet lag da vinda da Índia e adormeceste muito cedo. E eu peguei no telefone e gravei uma live. E depois eu recebi várias mensagens de pessoas a dizer, pá, aguarda por favor este vídeo e não sei o quê. E eu, como já sou meio totó com o Instagram, não perdi o vídeo, não o guardei. Mas eu fiz ali um texto que acho que saiu assim mais ou menos inspirado e que eu gostava de aproveitar agora só para saber se isto faz sentido para ti. Porque a minha proposta foi que, às vezes eu como coach, alguém chega junto de mim e diz, Pedro, tenho muito que partilhar contigo a tua situação, estou a ver aqui uma situação muito extrema, ou muito difícil, ou muito inusitada, e depois as pessoas contam. E eu, às vezes, sinto uma certa desilusão, foi essa a palavra que eu tenho, uma certa desilusão do género, pá, eu estava à espera de uma cena espetacular e não, isto é uma pessoa a lidar com uma cena normal, que é, pá, com um parceiro que não a respeita, com um trabalho que não é exatamente aquilo que ela queria, com a saúde que de repente ficou diferente, com um choque, que às vezes são coisas que são muito difíceis de encaixar e de lidar com isto do ponto de vista pessoal, na primeira pessoa. Só que ainda assim são normais para alguém que está vivo. Alguém que, não é como costuma dizer, pá, a morte é um risco associado a estar vivo, não é? Tal como as desilusões são riscos associados. E eu estava a extrapolar um bocado isto e a dizer, esta situação, por um lado, não é normal, porque nós não temos lidado com ameaças deste género e com esta amplitude. Pelo menos eu não me lembro. Já houve uma série de vírus, o H1N1, o SARS, essas coisas todas, mas não chegaram até aqui às nossas sociedades ocidentais com esta força. A nossa geração não tem memória nenhuma deste tipo de lidar com uma coisa deste ameaças. género. Aliás, nós estamos a lidar com o estado de emergência em Portugal. É a primeira vez desde o 25 de Abril de 1974 que há um estado de emergência. Portanto, claro que há aqui uma coisa nova e diferente. Só que ainda assim, eu iria propor e foi essa a proposta que eu vi no vídeo, se nós olharmos para isto com a tal lente, se fizermos zoom out e no tempo, olharmos no tempo para a espécie humana, nós dizemos, ok, normal, não é? Normal. Os homens, os humanos, estão a lidar com, neste caso, com uma ameaça biológica, tal como às vezes lidam com ameaças porque há cataclismos, há inundações, há terremotos, às vezes lidam com incêndios, às vezes lidam com guerras, não é? Às vezes lidam com crises financeiras. Normal, não é? Se nós dissermos, aliás, a maior parte, ou muitos dos nossos antepassados, se nós de repente aparecêssemos lá num momento de crise e dissessemos, tenho aqui uma hipótese, que é, podes trocar comigo, vais para 2020, mas está a acontecer isso. Ele dizia, mas isso não é assim tão mau comparado com aquilo que eu estou a viver agora, não é? Portanto, eu fiz isso, quer dizer que eu também estou no barco, não é? Eu também estou a lidar com insegurança, eu também fiquei triste em alguns dias e também vi algumas imagens que me chocaram. Estás no mesmo barco ou no mesmo mar?
No mesmo mar. Eu acho que é mais. Vi alguém que escreveu sobre acho isso. que é mais isso. Nesta não foi a minha, foi uma reflexão que alguém que eu apanhei nas redes sociais escreveu e gostei. Eu também estou no mesmo mar. O barco é que é diferente. Só que quando eu olho para este mar com esta amplitude que este é o mar da humanidade, eu digo, normal, vai acontecer mais vezes. Estas crises, outras crises, as crises pessoais, as crises de relacionamentos, as crises de casamento, as crises com os filhos. Isto vai acontecer mais. As crises da carreira, da profissão, isto vai continuar. Nesse sentido, isto é a vida a acontecer. E acho que a proposta aqui do Inspiração para uma Vida Mágica é particularmente relevante aqui, porque nós temos sempre proposto que a vida mágica é nós aprendemos a relacionar bem com as coisas tal como elas se nos apresentam a cada momento. Mesmo que elas cheguem sob a forma de um coronavírus, mesmo que eles cheguem sob a forma de um estado de emergência. E temos tempo. E temos tempo. mas isto faz sentido para ti? Ou achas que isto é um bocado... É um bocado, como é que se diz, delusional? Será que isto é só um spiritual bypassing? Não é? Que é o spiritual bypassing é quando nós, para não lidarmos com a vida prática, ligamos subitamente a uma cena espiritual. Não é? Aquela cena de está toda a gente a morrer e nós dizemos, não, mas no plano maior das coisas está tudo bem. Não é? Isso às vezes é um spiritual bypassing. Sim, e acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Mas achas que esta minha conversa, quando eu estava a dizer a ti soou-te, pronto, isto é o Pedro a fazer spiritual bypassing para não ter que lidar com a realidade, ou isto é uma forma razoável e inteligente de lidar com a realidade? Eu acho que aceitando a realidade como ela é, passa também por fazer esse zoom out, às vezes, né? Porque esse zoom out pode nos ajudar a acalmar, podemos obter informação que nos é útil para lidar com este estado atual, com o nosso estado emocional, mental ou seja o que for, não é? Portanto, acho que desde que não nos desligue do aqui e agora, desde que seja um complemento, uma forma de eu lidar com isto sem fazer o tal spiritual bypassing, acho que nos é útil. Acho que é nos útil. É um bocado como aquela... como é que se chama? Um dos primeiros episódios do podcast falámos disso, daquele senhor brasileiro que fala da pouca importância que nós temos no universo, não é? De uma perspectiva do universo, nós não somos nada. Ao mesmo tempo que não somos nada, somos tudo. Somos um posete cósmico. Acho que é o episódio, chama-se qualquer coisa do género. Mas acho que sim, acho que desde que nos sirva, não? Nestes dias agora se calhar vou continuar com o meu spiritual bypassing, porque nestes dias tenho-me lembrado imensas vezes das palavras do Nisargadatta, a sabedoria diz-me que sou tudo, o amor diz-me, a sabedoria diz-me que não sou nada, o amor diz-me que sou tudo. Sim. And in between the two, e entre as duas coisas não me lembro, flui a vida. Acho que é qualquer coisa assim. Mas essa cena é esse paradoxo de que eu não sou nada, e nesse sentido o que eu estou a pensar, o que eu estou a sentir, o que eu estou a viver não tem nenhum tipo de relevância, mas ao mesmo tempo, como é isso que eu sinto, então passa a ser tudo. Né? E de facto é no meio deste paradoxo que nós podemos encontrar o tempo, podemos encontrar a paz e podemos repousar mesmo no meio do caos. E há uma pergunta que eu tenho feito e tenho incentivado muitas pessoas a fazerem também com as mensagens que recebo, que é uma pergunta que eu utilizo tanto na parentalidade, que é o que é mais importante agora, não é? E essa pergunta ajuda-nos a discernir entre aquilo que queremos e aquilo que precisamos realmente. Eu estava a pensar nisto hoje de manhã porque resolvi calçar umas meias assim... Sim. De brincadeira. Sim. Brilhante. Eu não preciso destas meias, não é? Mas calçar estas meias podem me fazer sentir bem e tornar o dia assim mais engraçado quando olho para os meus pés, não é? Mas eu acho que esta pergunta serve-nos muito também nestes tempos. O que é mais importante agora? O que é mais importante agora?
E a mim ajuda-me a chegar até este momento, independentemente se sou nada ou se sou tudo. O que é mais importante agora? O que é que são mais importante agora também foi uma pergunta que para mim tem estado muito presente no sentido de questionar qual é que é realmente a nossa função ou a nossa tarefa enquanto instrutores de desenvolvimento pessoal. Sobretudo em tempos como este. Porque nós tivemos ali, temos sido inundados de pedidos, de perguntas, temos muitos alunos nas mais variadas plataformas e acho que temos os dois feito um esforço consciente de ajudar, de entregar, de dar um exemplo de calma, de tranquilidade e de vivência destas coisas que nós estamos aqui a falar. E uma das coisas que nós procuramos fazer rapidamente e com a ajuda da equipa da Life Training conseguimos foi colocar online aquele curso, o Kit Mental e Emocional. Sim, que foi uma coisa que já estava pensada há meses, mas este momento ajudou-nos a vamos pôr isto online e inicialmente isto era um projeto onde isto ia ser um produto online que as pessoas poderiam comprar, mas nós dissemos, olha, vamos disponibilizar isto gratuitamente, que é o que faz sentido neste momento. E tivemos muitos milhares de pessoas a inscreverem-se. Só que mesmo isso eu fui questionando, qual é que é realmente o nosso papel, porque mais uma vez está aqui privilégio em ação, que é as pessoas que melhor estão a aproveitar este curso são as pessoas que em parte já detinham muitas das ferramentas que nós temos dentro do kit. Não é? E as pessoas que mais precisam ou que mais poderiam beneficiar de repente terem na sua vida estas ferramentas são aquelas para quem as ferramentas ainda não fazem tanto sentido. Certo. É? Claro que aqui também surge sempre a possibilidade de alguém que nunca tinha olhado para estas coisas, de alguém que, sei lá, nunca tinha ouvido uma meditação, de alguém que nunca tinha pensado na vida à luz destes conceitos, pode ter aqui um momento muito importante, um momento de viragem, um momento de aprendizagem, um momento de iluminação. Mas questiono-me sobre isso, sobre até que ponto é que também o nosso trabalho enquanto instrutores, de nestes momentos queremos estar ainda mais presentes, de estar mais nas redes sociais, de fazer vídeos, de fazer lives, dizer, olha, está aqui isto, até que ponto é que isso também não acaba por acrescentar a esta dinâmica excessiva, não é? Agora tens 10 lives ao mesmo tempo a acontecer no Facebook, tens centenas de lives a acontecer no Facebook e muitas delas com os instrutores de desenvolvimento pessoal, lá está, pessoas como nós que estão a dar bitites, faz assim, faz assado, e quase, mesmo, eu acho que nós ao lançarmos o curso tivemos este pensamento que é, parece que é quase, olha, tens que usar este kit, que é para aceitares, que é para não sei o quê. E a linguagem que nós utilizamos no curso acho que foi muito de calma, isto são coisas que te podem ajudar, se quiseres, agora ou noutra situação qualquer, né? Mas até, antes de começarmos... Aliás, nós nas lições não falámos em coronavírus nem uma única vez. Não falamos, porque isto não era um kit para as pessoas utilizarem quando quiserem. Aliás, se estás a ouvir este podcast e ainda não te inscreveste no curso, consegues encontrar aí o link nas nossas páginas ou da Life Training, ou manda-nos uma mensagem que nós pomos dentro do curso e aproveita. Podes pôr nas notas. Aproveita já agora para... Sim, posso pôr nas notas e podes beneficiar deste curso. Mas recebi, mesmo antes de começarmos a gravar, estava a responder a mensagens nas redes sociais e uma pessoa estava a dizer, Pedro, o curso vai ficar disponível durante algum tempo. É que eu queria muito fazer, só que na loucura destes dias eu não estou a conseguir. Eu disse, não, ele vai ficar, calma, relaxa, isto é um curso para fazer com calma e tranquilidade quando fizer sentido para ti. Se fizer sentido agora, ótimo. Mais tarde, ótimo também. E no final não vendemos nada. Sim, eu até fiquei assim com receio de, será que nós com este curso até estamos a fazer com calma? As pessoas digam, não, eu tenho que fazer todos os dias a lição, porque eles põem uma lição por mim. Eu também recebi uma mensagem dessas. Quanto tempo é que vai estar disponível? Eu disse, não sei lá. Vai estar disponível enquanto vai estar disponível. Mas com calma, vai estar. Com calma, não é? Com calma. Acho que sim. Sim. Olha, eu nunca, nem perto, estou a ser convidado para tantas coisas online, tantas lives, tantos podcasts, tantas entrevistas, tantas coisas, que eu digo, será que as coisas que eu tenho que fazer primeiro são assim tão interessantes e assim tão importantes passarem todas a correr umas atrás das outras agora, não é? Ou será que era melhor só relaxar e manter também o meu estado calmo, tranquilo, relaxado, porque dessa forma eu consigo influenciar melhor do que se eu próprio entrar numa azáfama de agora tenho que estar em todo lado e a falar com toda a gente. Tenho tido pessoas a pedirem mais meditações. Sim.
é uma coisa que nós podemos disponibilizar aqui no âmbito do podcast. Sim, né? vamos fazer mais, vamos até porque está a e... correr bem, o feedback tem sido bom. Claro, e sem stress, Sim. tanto para nós como para vocês. E já está a passar. Uhum. Como tu costumas dizer, quando eu reparo numa coisa, ela tecnicamente já passou. Já está a passar. Não é? Porque quando eu observo alguma coisa, existe um delay entre aquilo que eu observo e o momento preciso em que eu faço a observação. Sim. Porque os nossos sentidos não funcionam de forma instantânea, não é? Há um delay. Que é quando eu vejo alguma coisa, eu estou literalmente a ver o passado. É um pouco como quando nós olhamos para as estrelas, é muito difícil compreender este conceito, mas quando eu olho para as estrelas à noite, elas já não estão lá há milhões de anos, que é uma coisa estranhíssima. Sim, é contraintuitiva, claro. mas a nossa vida mais micro é assim também. Claro, mas nem precisamos de ser assim tão técnico. Podemos só refletir sobre o facto de que quando uma coisa começa, ela já está a acabar. Basta começar para estar a acabar. Coisas boas e coisas não tão boas. Não é? Quando é, né, o momento de começo é o início do fim. E estava a pensar nisso agora. Tenho uma meditação que às vezes costumo facilitar. Acho que não tenho uma gravação de jeito, mas às tantas gravo essa meditação também. E se calhar disponibilizamos aqui no podcast. Acho que sim, que podemos fazer. Está bem. Olha, sabe, uma das coisas que a mim me sossega sempre imenso, em qualquer situação, de crise ou não, é conversar contigo. Sim. É mesmo. Eu lembro quando estive na Índia, aqueles últimos dias agora, e estava a ansiedade estava a tomar conta de mim, se íamos conseguir sair da Índia ou não. Se fosse agora não íamos conseguir, a partida. Ainda hoje li relatos de pessoas que estão mesmo presas na Índia e a Índia também está em lockdown e toda a gente está fechada e está bastante confuso. Mas falava um bocadinho contigo e já senti que já estava a conseguir aceder aos meus recursos outra vez. Portanto, obrigada por isso. Bom. Que bom. E tu há bocado propuseste que quando uma coisa começa já está a acabar. A nossa conversa desta semana já acabou. já acabou. E espero, tu no outro dia escreveste que, olha, nós continuamos a fazer os nossos episódios do podcast como já fazemos nos últimos 2 anos e tal. Nos últimos 2 anos e meio e fizemos um curso online que está disponível para quem quiser. E que acho que o lançamos sem pedir às pessoas nada em troca. E continuamos a fazer aqui o nosso trabalho da melhor forma que nós o conseguimos. Sim. O nosso trabalho de inspiração para uma vida mágica. E eu tenho a sensação que nós daqui a algum tempo, alguns de nós, ainda vamos ter muitas saudades deste tempo em isolamento social. E estas nossas conversas também estão cá para nós nos relembrarmos quando for necessário de o que é que eu estava a pensar, o que é que eu estava a sentir, o que é que eu andava a dizer por esta altura. Sim. Boa. Sim. Obrigado. Exciting times. Exciting times to be alive. Yes. Né? Um tempo onde podemos vou dizer isto em inglês para não soar tão mal. We can test all our shit now. Né? As nossas teorias todas da tanga, as nossas cenas, agora temos aqui um contexto ideal para testar o que é que eu realmente, como é que eu realmente me relaciono com momentos como este. Yeah. Sim. Boa. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.